Fala galera, tudo beleza? Bom, hoje o vídeo ele é para falar sobre uma diferença muito crucial entre duas cartas que existem dentro do Jump, tá? Uma delas é a carta IMR, né, que ela é muito conhecida globalmente falando, e outra carta que é a carta Levy Jennings, né? Então é uma carta que está disponível dentro do Jump, porém pouquíssimas pessoas sabem qual é a diferença crucial entre elas e eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então tem uma tabela de dados com 60 valores aqui, vou fazer uma carta de controle IMR, que vocês já viram, né, em outros vídeos, lá dentro do Analyze, Quality and Process, Control Chart IMR. Então coloquei o meu Y aqui no Y, dei um OK e está feito aqui a minha carta de controle, né? Ela tem os seus valores estatísticos aqui, né? O limite inferior de controle, a média, o limite superior de controle, e ela tem também a Moving Range, né? Que é a carta MR, que tem aqui o seu limite inferior, a sua média e o seu limite superior de controle, né? O objetivo desse vídeo não é analisar esta carta, dizer se ela está estável ou não, se tem tendências ou não, né? Dá para ver aqui claramente que temos uma certa bagunça aqui nos pontos, uma bagunça sistemática, digamos assim, que facilmente encontraríamos a causa dessa dispersão sistemática aqui em, em algumas análises bem rápidas, né? Principalmente com variability, né? Para quem não viu variability ainda, tem tudo explicadinho como fazer uma análise de variability. Agora, qual que é essa outra carta, né? Deixa eu mostrar para vocês onde que ela está. Analyze, Quality and Process, Control Chart. Existe essa carta aqui, ó, Levy Jennings Control Chart. A pessoa está muito acostumada a usar essas duas primeiras. Ah, mas eu estou fazendo dados, análise de dados por atributos, né? Quantidade de defeitos, tipos de defeitos, então você vai acabar usando essa P, NP, C, U. Mas existe essa carta de controle aqui também, que pode ser útil para você algum dia. Vou abrir aqui a plataforma, mesma plataforma, né, praticamente da carta I, coloco o meu Y no Y e cliquei em OK. Perceba que os dados eles são exatamente os mesmos, né? Não tem porquê a gente usar outros dados, né? É a mesma tabela, tudo certo, não existe manipulação nenhuma nesses dados, né? Ao contrário da carta X barra e R, né? Onde a gente fez média e amplitude de um determinado subgrupo. Aqui não. O que muda entre elas é o limite de controle estatístico, tá? Então eu tenho uma carta aqui na minha esquerda, uma IMR com limite de controle mais próximo dos pontos, né? E ela está dizendo aqui, ó, esses limites eles foram calculados através do Moving Range. Já na carta Levy Jennings, os limites foram calculados através do Levy Jennings. Ok, legal. Qual que é a grande diferença, tá, pessoal? Ela é esta aqui, ó. A carta IMR, ou sigma, que está sendo usado para calcular os limites de controle, ele é calculado através do MR barra sobre D2, né? Então, o MR barra, o que é o MR barra? É a média, né? Esta média aqui, ó, da carta MR. Então, temos um MR barra, que seria esse cara aqui, dividido por uma constante D2, né? E você vai ter um sigma conhecido como within sigma. Esse within sigma, inclusive, nos cálculos de CP, CPK, PP e PPK, ele vai nos dar o Short Term Index, né, que é o nosso CP e o CPK. A carta Levy Jennings, o sigma, ele é calculado de outra forma. Ele é calculado através daquela fórmula mais conhecida
lá dos cursos técnicos da faculdade, né? Ela é aquela raiz quadrada da somatória de todas as diferenças em relação à média, né? Ao quadrado, dividido pela quantidade de dados menos 1. Então, esse cara é conhecido como o Overall Sigma, que vai nos dar o Long Term Index, né? O nosso PP e o nosso PPK. Então, se você está interessado no seu indicador a curto prazo, você acaba tendo uma IMR, né? Uma voz do processo mais voltada para short term, uma voz do processo voltada para a capabilidade do seu processo. Se você está pensando na performance do processo, né, no Long Term Index, como o seu processo está performando, aí você tem um Overall Sigma sendo usado para fazer esses cálculos dos limites aqui e, por consequência, na grande maioria das vezes, eles são maiores, né? O cálculo deles leva a ele ser um pouquinho maior, ou seja, os teus limites de controle aqui eles acabam sendo mais espaçados, né, da tua média, tá? Então, essa é a grande diferença, né, entre essas duas cartas. Perceba que aqui embaixo não vem uma outra carta, ela é simplesmente uma carta para você ver o comportamento do teu processo ao longo do tempo, só que o limite de controle aqui está sendo utilizado o Overall Sigma. Ok, pessoal? Espero que tenha ajudado, espero que tenham aprendido algo novo aí com esse vídeo de hoje. Forte abraço e nos vemos no próximo.